Sabe, os primeiros momentos da vida são como as primeiras linhas de um código de programação. Um errinho ali, uma coisinha faltando no começo e todo o resultado lá na frente pode mudar completamente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Os chamados períodos críticos lá no útero, quando a nutrição e o ambiente não só influenciam, mas basicamente definem o nosso futuro. Essa voz que a gente acabou de ouvir é da Nádia, a mãe do Pedro. A história dela já coloca a gente bem no centro da nossa discussão. É um lembrete muito forte de que, por trás de toda a ciência, existem vidas, existem famílias, e momentos de vulnerabilidade em que um único nutriente pode de verdade mudar o rumo de tudo. A experiência da Nádia levanta uma pergunta fundamental, né? Por que esse período inicial é tão, mas tão sensível assim? Bem, a ciência tem um nome para isso. São os períodos críticos. Para a gente entender melhor, pensa assim: é como se fosse a fundação de uma casa. Se o cimento não for feito do jeito certo logo nos primeiros dias, toda a estrutura da casa pode ficar comprometida para sempre. Com o corpo humano é a mesma coisa. Esses períodos críticos são exatamente isso, a fase da fundação, onde cada detalhe, cada nutriente, cada momento realmente conta. E olha, a velocidade com que tudo acontece é impressionante. Já na terceira semana, o coração e o sistema nervoso central já estão ali começando a se formar. Quando chega na oitava semana, a base de quase todos os órgãos principais já está pronta. Esse processo todo super intenso, que a gente chama de organogênese, é a janela de tempo mais delicada de todas. Mas, claro, durante uma fase tão vulnerável, existem ameaças. Existem agentes externos, que a ciência chama de teratógenos, que podem, digamos, se intrometer nesse processo de formação, e as consequências disso podem durar uma vida inteira. E a primeira categoria de ameaças, olha só, pode vir de um lugar que a gente nem imagina, a farmácia. Substâncias que são totalmente seguras para um adulto podem se tornar um risco gigantesco durante esses períodos críticos. A história trágica da talidomida lá nos anos 60 foi uma lição bem dura sobre como um simples sedativo podia afetar o desenvolvimento dos braços e pernas. Mas não para por aí não. O ácido retinóico, presente em alguns cremes para pele, pode interferir na formação do rosto. E até a tetraciclina, um antibiótico, pode afetar os dentes do bebê. Cada substância pode atingir um alvo diferente. Fora os medicamentos, infecções que a mãe pega podem conseguir atravessar a barreira da placenta e atingir em cheio o embrião que está ali se desenvolvendo. Infecções como a rubéola e a toxoplasmose já são bem conhecidas por seus efeitos. Mais recentemente, o vírus Zika virou um alerta global por causa da sua ligação com a microcefalia. E tudo isso mostra um ponto muito importante. A saúde da mãe como um todo, incluindo doenças crônicas como diabetes, é parte fundamental da proteção do embrião. A terceira categoria de ameaças vem do nosso próprio ambiente. A exposição a certos produtos químicos que às vezes estão do nosso dia a dia também pode atrapalhar o desenvolvimento. O mercúrio, que pode se acumular em alguns peixes, e o chumbo, um poluente comum, são tóxicos muito potentes para o cérebro. E claro, tem o álcool, que talvez seja um dos teratógenos mais conhecidos, capaz de causar um conjunto de problemas permanentes que a gente chama de síndrome alcoólica fetal. Ok, a gente falou de um monte de ameaças, mas e a parte boa? A boa notícia é que existe uma defesa muito poderosa. A nutrição, quando pensada de forma proativa, não só ajuda no desenvolvimento, mas protege ativamente todo esse processo. E o grande herói dessa história é, sem dúvida, o ácido fólico, a vitamina B9. Ele está diretamente ligado à prevenção de problemas como o do Pedro, o menino da história que abriu a nossa conversa. Tá, mas qual é o superpoder do ácido fólico, afinal? Ele é essencial para construir o DNA e, o mais importante, para fechar o tubo neural, que é a estrutura que vai virar o cérebro e a medula espinhal. E aqui está o pulo do gato. Esse fechamento acontece bem nas primeiríssimas semanas. Por isso, a presença do ácido fólico é vital desde o dia 1. Mas olha, o ácido fólico não está sozinho nessa. O iodo, por exemplo, é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. A vitamina A para a visão e para o sistema de defesa do corpo. Só que a vitamina A é um caso delicado. Tanto a falta quanto o excesso podem ser perigosos. Isso mostra como o equilíbrio na nutrição é algo muito preciso. Juntando todas essas peças, a gente chega na parte talvez mais importante de todas. A questão não é só o que consumir, mas principalmente quando consumir. E é aqui que a gente encontra um paradoxo enorme. Pesquisas mostram que algo entre 40% e 90% das mulheres consomem algum tipo de medicamento no primeiro trimestre.
O problema? O período de maior vulnerabilidade, aquelas primeiras 8 semanas, muitas vezes acontece antes mesmo da mulher saber que está grávida. Isso cria uma sobreposição muito perigosa. A sensibilidade da embrião está no máximo, enquanto a informação da mãe ainda está no mínimo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A proteção de uma nova vida não começa com o teste de gravidez positivo. Ela começa muito antes. A conscientização sobre saúde e nutrição antes mesmo da concepção talvez seja a ferramenta mais poderosa que a gente tem para garantir um começo de vida saudável. Fica a pergunta: o que a gente pode fazer para que essa informação tão vital chegue a mais pessoas?